Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma live do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogo entre a Teoria e a Prática, que discutirá o tema Educação Infantil, Criança Curiosa, Professor Provocador. Essa live foi elaborada pela equipe da Gerência da Educação Infantil, CEMED. O Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria de Educação de Campo Grande, executada pela Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional e da Divisão de Educação Especial. Agradecemos também às nossas secretárias, professoras Elza e Soraya, nosso superintendente, professor Leonel, e a nossa gerente, Isabel Correia. Agradecemos também aos tradutores e intérpretes, Josiane e Solange. Bem-vindos à nossa live. Meu nome é Carla, sou professora e atualmente faço parte da Gerência de Educação Infantil. Essa live destina-se aos professores da educação infantil que atuam com as crianças do grupo 1 ao grupo 5. Será discutida a distribuição de conhecimento por meio de experiências e atividades científicas para as crianças da educação infantil. E será conduzido por mim e pelas professoras Ana Lu e Clau, que compõem a equipe da Gerência da Educação Infantil. Convido vocês para participarem do chat, deixando suas impressões e dúvidas. A nossa equipe está à disposição para responder os possíveis questionamentos. Nós vamos iniciar essa live com uma leitura de Leite, um poema. Esse poema nós retiramos do livro A Sem Linguagem das Crianças, de Loris Malaguzzi. Vou fazer a leitura e começa assim. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar. As maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que a 100 não existe. A criança diz, ao contrário, a 100 existem. Nós começamos com essa leitura de Leite, esse poema muito pertinente a tudo que nós objetivamos com essa live, com essa formação. Então, nós escolhemos propositalmente esse poema, não só na nossa live, nesse momento agora, como uma outra também, a nossa equipe escolheu o mesmo poema, pela pertinência das linguagens infantis, para a gente estar lembrando quanto a criança tem essa multiplicidade de pensamento, de cultura e de linguagem. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os objetivos dessa formação, por favor. O primeiro objetivo
entender a educação e o ato de acessar o conhecimento acumulado pela humanidade como um direito inalienável das crianças. Número 2, apresentar o referencial teórico que respalda a distribuição de conhecimentos por meio da pesquisa científica de temáticas apresentadas pelo planejamento docente, tal qual aquelas requeridas pelas crianças. E 3, qualificar as ações desenvolvidas com as crianças, oferecendo caminhos para o trabalho docente sistematizado pela pesquisa científica. Pode passar? Então, nós trouxemos algumas reflexões a partir do poema e a partir de todos esses objetivos que nós estamos hoje discutindo através dessa live. Nós trouxemos reflexões, primeiro, como a criança se relaciona com o mundo, né? Isso é um tema e é uma proposição que a gente sempre tem que estar se perguntando, porque é a cultura que ela traz, né? O que ela traz, como ela se relaciona, como ela enxerga o mundo, como ela produz suas teorias, como ela pensa a partir, né, dos signos, dos significados que ela traz, de tudo aquilo que ela vê, de tudo aquilo que ela presencia, participa. E nessas relações criança-adulto, criança-criança e criança-espaço-tempo, estamos potencializando seus interesses e possibilidades? Aprofundando seu envolvimento na prática e no pensamento? Então, Malaguzzi nos convida a essa reflexão a partir desse poema, e ele nos traz provocar, é a palavra de ordem. Ele nos provoca, então, a essas reflexões, a pensar a partir de todos esses questionamentos. Nós trouxemos, especialmente, o Malaguzzi neste momento, para pensar sobre a abordagem, né, que ele criou a partir de objetivos claros e específicos daquela época que ele precisava trazer essa mudança educacional que necessitava. Então, nós pensamos também que seria a pertinência de trazer tudo isso para nossos pensamentos nesse momento. Pode passar? Continuando. Então, a criança, na sua experimentação, ela encontra o inesperado. E ele também nos traz a refletir sobre deixarmos a ideia de que a criança é dependente, frágil e deve ser guiada, deixar de colonizar seu pensamento, porque nós temos assim, não, às vezes sem querer, né, essa mania de dar as perguntas, não darmos a oportunidade da criança perguntar, explorar e pensar por si só. Então, Malaguzzi afirma, as crianças trazem as perguntas inéditas, e não aquelas que já estão instaladas, porque perguntas todos nós temos, e nós temos mania, né, de perguntar por eles. Então, assim, por isso que ele nos convida a deixar de colonizar o seu pensamento. Né? Mais uma reflexão aí para nossas práticas pedagógicas. Pode passar? Então, nós vamos trazer também, neste momento eu estou fazendo para vocês só um preâmbulo, tá, de tudo aquilo que vai ser dito nessa live. Então, os desafios da profissão, obviamente, nós temos e somos desafiados a todo momento. O professor de criança é uma profissão inventada a todo momento. Nesse vai e vem de observar, respeitar o espaço, humanizar as peculiaridades, perceber o mundo da criança, traduzir esse mundo. E como afirma Fock, educação para os pequenos, que não gera dependência e não gera abandono, né? Eis o desafio. Então, a partir dessa fala, nós podemos visualizar o quanto a nossa profissão é desafiadora, o quanto o tempo todo nós estamos nos reinventando.
apropriando de culturas, observando, respeitando, humanizando, né? Percebendo esse mundo infantil, né? E assim, e para que isso tudo seja traduzido nessa linguagem, nesse aprendizado, né? Nós precisamos, então, respeitar. Não podemos gerar dependência e não podemos gerar abandono. Olha só como é o grande, né, o nosso desafio, então, para as nossas práticas e para nós podermos observar todo esse mundo da criança. Pode passar? Então, nós temos também, nós vamos falar muito sobre isso, né, da educação infantil, o elemento fundante do trabalho do professor atuante, não é? Então, nós temos, então, a partir disso tudo, como isso é um elemento fundante para as práticas, para o nosso trabalho. E também não devemos nunca esquecer o objetivo das instituições educacionais, que é ampliar e privilegiar o aspecto cognitivo e as relações educativo-pedagógicas, de maneira mais ampla que o processo ensino-aprendizagem. Mas como assim, né? A gente pode perguntar qual a diferença entre as relações educativos pedagógicas para o processo ensino-aprendizagem. Obviamente que nós, da educação infantil, como eu disse anteriormente, não se trata só do ensino-aprendizagem por ele só. É preciso privilegiar todo esse mundo da educação infantil, todo esse mundo da criança. Então, nós precisamos do aspecto cognitivo, das suas relações culturais, das relações entre as crianças e tudo que ela traz consigo e ofertar aquilo que a gente tem de melhor da educação, não é? Todo nesse processo. E uma fala do Vygotsky, né, que também é muito pertinente, que ele afirma que é a sociedade e não a natureza o fator determinante do desenvolvimento infantil. Nós temos que ter, obviamente, isso bem claro. A criança ela não se desenvolve por si só, ela traz consigo o seu mundo cultural, toda a sua riqueza, e a partir da educação ela vem de encontro também com muitas outras riquezas que a gente pode oferecer para ela, não é verdade? Então, assim, pode passar. Que eu estou fazendo só mesmo um preâmbulo para dar início, que as meninas agora vão continuar, tá? Aprofundar mais esse assunto. E eu queria deixar, assim, uma mensagem e deixar claro que, para a gente poder pensar também, que neste momento nós estamos enfrentando essa crise sanitária, mas que muito além disso, nós estamos também enfrentando uma crise pedagógica. Nós sabemos que essa crise, né, nós não tiramos nada de bom dela, mas é uma oportunidade de enfatizar a relevância da educação, não é? Porque, de modo geral, ela mostrou para o mundo o quanto a educação é fundamental e o quanto ela faz falta, o quanto é necessário e urgente que nós mantenhamos uma educação de qualidade, que nós persistimos, né, nessa educação que as crianças precisam e sabendo e tendo claro que a educação infantil é a base de tudo isso, se nós quisermos, e a gente quer com certeza, né, uma sociedade melhor. E essa realidade, ela nos foi dada, ela nos colocou expostos, né, o quanto nós estamos enraizados em nós mesmos, e ao mesmo tempo, essa realidade nos trouxe que o quanto que nós estamos ligados de maneira mundial, global. Isso a gente nunca pode esquecer agora, principalmente neste momento, e deixar de ter essa consciência, não é? Esse vínculo que nos conectam globalmente. Era esse o meu preâmbulo que eu queria fazer para vocês, esse comecinho. Eu vou deixar com vocês agora a professora Clau, vai dar continuidade, ela vai trazer os documentos, né, que afirmam todos esses direitos da criança. Ela vai trazer os documentos, o respaldo teórico,
e vai nos aprofundar dessas discussões. Cláudia, é com você. Olá, boa tarde a todos e a todas. Professora Carla, muito obrigada por fazer essa introdução para a gente. Realmente é muito interessante essa leitura que o Malaguzzi traz para a gente, né? Bom, a Carla iniciou a nossa fala, né? Então eu trago agora para vocês, né? Um percurso documental, né? Pode voltar, por gentileza, o primeiro slide? Isso. Bom, a Carla citou os objetivos da nossa formação, né? Os objetivos que levaram a gente a pensar e discutir esse conhecimento a ser distribuído, né? Para que nós pudéssemos aprimorar as nossas práticas nas nossas escolas de educação infantil. Bom, então o objetivo 1 do nosso trabalho, né? Nós queremos entender a educação e o ato de acessar o conhecimento poderoso, acumulado pela humanidade como um direito inalienável da criança. Mas que conhecimento poderoso é esse que nós estamos falando, não é? Bom, então nós convidamos para o debate o professor Michael Young, né? Que ele vem falar que o que importa nas discussões curriculares é saber se o conhecimento disponibilizado na escola é conhecimento poderoso, ou seja, um conhecimento que permite que os alunos, as crianças, né, compreendam o mundo em que vivem. Bom, e o professor Michael Young também, ele diz que para aquelas crianças, em especial provenientes de lares da camada periférica da sociedade, o que vai fazer com que elas avancem para além do mundo em que vivem, né, do seu contexto social? É o conhecimento, né? Então, deve ser esse conhecimento aprimorado, né, que vai trazer aquilo que, além daquilo que a criança tem em casa, né, vai dar um novo formato, uma nova visão para essa criança, né, do mundo em que ela vive. Aqui nós temos uma imagem da Emmett e a Eva, né? E a gente pode observar que as crianças estão cozinhando, né? Elas colocaram ali um pneu, um tatame, e ali do lado onde era a floreira, elas transformaram num armário, e ao fundo tem uma criança que fez uma cabaninha com uma mesa, né? Então elas estão já utilizando um espaço diferente, e a gente vai falar disso mais para frente. Pode mudar, por gentileza? Pode passar o slide, por gentileza? Obrigada. Bom, então, a gente vai trazer esse breve panorama temporal da implementação, né, dos documentos oficiais que garantem esse direito dessa distribuição do conhecimento poderoso que nós trazemos aqui hoje, né, também para as crianças da educação infantil. Bom, lá no ano de 1988, né, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal, em seu artigo 208, traz a seguinte temática, né? A seguinte afirmação: educação pré-escolar como direito assegurado, né? Então, como que a gente faz uma leitura, né, desse conceito? Educação pré-escolar, né? Era um conceito que isolava a educação infantil das outras etapas. Por quê? Ele atribuía à educação infantil algo pré à escola, que não fazia parte, né? Então, era uma preparação para o que era considerado educação, né? Que seria o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, no artigo 23 também da Constituição Federal, né, diz que é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionarem os meios de acesso à cultura, educação e ciência, né? Aí lá na redação, né, da emenda de 2015 fala que a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Então, a gente assim, começa já a observar, né, que ao longo do tempo, conforme, né, os estudos foram acontecendo, né, essa visão de educação pré-escolar atribuída para a educação infantil, ela começou a ser mudada. Pode passar, por gentileza, o slide. Obrigada. Bom, agora nós trazemos aqui a LDB de 1996, né? Ela já traz uma outra visão da educação infantil. Bom,
Bom, a educação infantil, lá no artigo 21 da LDB, né, onde traz a organização da educação básica, né, ela já traz a educação infantil como parte, né, composta dessa educação, né? Então, traz assim, a educação escolar compõe-se de educação básica, né, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Então, aquela educação que era pré-escolar, né, ela já passa a compor a educação básica. Aí, lá no artigo 29, onde são apresentadas, né, a definição da educação infantil, traz que a sua finalidade, né, é o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, né? Então, assim, ela já deixa de ser a pré-escola, né, já faz parte. Pode passar, por gentileza, o slide. Bom, aqui a gente traz o artigo 9, né, das incumbências da União, estabelecer, em colaboração com os estados, né, Distrito Federal e os municípios, as competências e as diretrizes que vão nortear, né, a construção do currículo, né. Aí lá no artigo 26, ele vai estabelecer uma base comum para ser complementada pelas particularidades locais, né? Então, a gente começa a entender que desde a LDB, né, já era requerida a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e que seria uma base, né, como o nome bem diz, agregada por uma parte diversificada, né, as particularidades, as especificidades daquela região, né, daquele local, onde aquele currículo seria implementado. Próximo, por favor. Bom, aí nós trazemos, né, no debate também o professor Jamil Cury, né, que ele faz uma leitura, então, da educação básica, né? Resulta daí que a educação infantil é a raiz da educação básica, o ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é o seu acabamento. E dessa visão holística de base que se pode ter uma visão consequente das partes. A educação básica torna-se, dentro do artigo 4º da LDB, um direito do cidadão à educação e um dever do Estado de atendê-lo mediante oferta qualificada, né? Então, veja bem, né? Essa alusão que o professor Jamil Cury faz, né? A uma casa, uma visão holística de uma casa, né? A educação infantil é o seu solo, né? É a sua fundação. Aí temos lá o ensino médio como suas paredes, perdão, o ensino fundamental como suas paredes e o ensino médio como seu teto, seu acabamento, né? Então, nessa visão holística, nessa visão de um todo, né? A educação infantil já faz parte. E lá no final ele fala, né? Oferta qualificada, né? Para a educação infantil também, para as crianças da educação infantil também. Pode passar, por gentileza. A gente também traz, né, para esse nosso arcabouço documental, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Lá na parte 2, onde ela traz a definição de conceitos, né, as definições dos conceitos que esse documento apresentou para a gente, ele vai falar do currículo da educação infantil. O que é esse documento, né? É um conjunto de práticas que buscam articular as experiências, os saberes das crianças. Então, veja bem, aquilo que ela traz de casa, né? Aquele conhecimento da cultura, do meio que aquela criança vive, né? Com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural, né? Aquele conhecimento selecionado que o professor Michael Young chamou de conhecimento poderoso, né? Então, assim, nós, professores, na elaboração do currículo, nós articulamos esses conhecimentos, né? A gente acolhe aquilo que a criança traz da casa dela, né, que é da cultura dela, né, e articula com esse conhecimento, né, selecionado, né, pelos curriculistas, pelos professores, né, as pessoas que pensam a educação infantil, né, de modo a promover o desenvolvimento integral dessa criança. Próximo slide, por gentileza. Bom, chegamos então, né, à Base Nacional Comum Curricular.
né? Então, o que a gente tem para observar nesse documento, né? Que com o intuito de nivelar a distribuição dos conhecimentos básicos, né? Lembra que eu falei agorinha, né? Tem o conhecimento que é básico, que todas as crianças da educação infantil em território nacional, elas têm o direito de receber, e aquele conhecimento agregado que é específico, né, da região onde aquela criança mora, né? Da modalidade, se é uma escola agrícola, né? Se é uma escola quilombola, se é uma escola indígena, né? Então, isso vai ser agregado pelas pessoas que são responsáveis pela implementação do currículo daquela região, né? Então, com o intuito de nivelar, né, essa distribuição de conhecimento para essas crianças, foi implementado no ano de 2017, né, a BNCC para a educação infantil, né? Bom, essa BNCC, ela definiu 6 direitos de aprendizagem das crianças, né? Que, por meio dos campos de experiências, né? Ele foi estruturado, né, por campos de experiências, e são 6 campos de experiências intermediados, né, pelas brincadeiras e atividades. Pode dar um enter para mim, por gentileza? Aqui. Bom, alguns anos atrás, em uma das nossas formações continuadas, né, que a gente proporcionou para os nossos professores, as nossas equipes, nós perguntamos para os nossos professores, né, qual era a opinião deles, né, sobre a BNCC, claro, depois de uma leitura desse documento, né, o que poderíamos fazer no nosso documento, né, lembrando que a BNCC era uma base e nós gostaríamos de agregar, né, o que é nosso, o que é específico aqui da nossa rede. Bom, então, em consequência dessa pesquisa, os 5 campos de conhecimento, né, dados pela BNCC, aqui no município de Mato Grosso do Sul, nós desdobramos em um campo a mais, né? O último campo que aparece aqui na tela, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, né? Nós entendemos que ele poderia se desdobrar em mais um campo, mundo social e natural, investigação, relação, transformação e preservação, né? Neste campo aí nós damos luz, né, às ciências naturais, às ciências da natureza, né? As ciências humanas, as pesquisas, né? Toda essa área do conhecimento que nós entendemos, né? Os professores, nossos professores entenderam que essas crianças tinham direito, né, da distribuição desse conhecimento. Então, aqui no município do Mato Grosso do Sul, nós temos, além dos 5 campos de conhecimento, né, os campos de conhecimentos trazidos pela BNCC, nós temos um campo a mais. No 4º campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós também, né, junto com a nossa equipe, com os nossos professores, nós pensamos em melhorar um pouco esse campo, né? Bom, então esse campo que era escuta, fala, pensamento e imaginação, ele passa a se chamar escuta, fala, escrita, pensamento e imaginação, porque nós compreendemos, né, a escrita como uma expressão da linguagem necessária, né, para a função social que a linguagem oral da escrita carrega, né? Então, nessa discussão, ensina a escrever, não ensina a escrever na educação infantil, né? Nossas crianças, as crianças da rede pública, elas têm a mesma capacidade das crianças da rede particular, né? E a gente quer, sim, distribuir esse conhecimento, né? Quando nós fazemos alusão a esse conhecimento poderoso, né? Nós pensamos que dentro do campo da oralidade, nós podíamos, sim, né, estar trabalhando a escrita com as crianças desde a educação infantil. Por gentileza, o próximo slide. Bom, aí a gente vai falar agora um pouquinho desses 6 direitos de aprendizagem, né, que são trazidos na BNCC, perdão, que são os direitos de conviver, conhecer-se, brincar, explorar, participar e expressar-se, né? Mas como que a gente pode, né, trazendo agora aqui um pouquinho para a nossa live, para a nossa formação, explorar o conhecimento poderoso dentro desses 6 direitos, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui para vocês.
Pode dar um toque, por gentileza? Então, o primeiro aqui, direito de conviver, né? Bom, para que conviver, né? O que a criança pode desenvolver de conhecimentos, né? Quais são os conhecimentos agregados, né? Na vivência dessa criança, quando a gente favorece a ela, quando a gente proporciona a ela o direito de conviver, né? Para ampliar o conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre a cultura de ambos, né? Nós tivemos agora, no dia 19 de abril, aqui na nossa cidade, a comemoração do Dia do Indígena, né? Nós tivemos as lives, foi gravado lá no Marçal de Souza, né? Artesanato, cultura, tivemos o hino de Campo Grande lindamente cantado pelo professor Itamar, lá da SUPED, né? Então, assim, olha só, o conhecimento sobre o outro, né? A cultura do outro, né? Que interessante isso, né? Então, nesse direito de conviver com o outro, a gente agrega esse conhecimento para a criança. O próximo, por gentileza. Bom, o direito de conhecer-se, né? E de construir a identidade pessoal, social e cultural de si, do seu grupo, né? Do outro, né? Então, como essa criança se conhece, como ela se identifica dentro do seu grupo, né? Da sociedade, né? Essa alteridade em relação aos outros grupos, né? Então, assim, a gente pode proporcionar tudo isso para essa criança, né? Quando a gente traz para ela o direito de conhecer-se. O próximo direito, por gentileza. Direito de expressar-se. Olha que interessante, né? Os seus sentimentos, as suas curiosidades, suas hipóteses, as suas dúvidas, né? Então, aqui, nesse direito de expressar-se, como bem lembrou a professora Carla, né? As perguntas prontas. A criança, ela tem curiosidade. Às vezes você está passando com ela ali para ir para a sala, você passa do lado de uma árvore que tem lá uma borboleta, ou cai uma manga da mangueira ali na hora, e a criança quer saber por que aquilo acontece, né? Por que caiu a manga? Por que agora a árvore tem menos folha? Por que a folha está laranja? Né? Então, esse questionamento da criança, essa vontade de aprender, né? A gente tem que favorecer esse direito para ela de expressar-se. O próximo, por gentileza. Direito de participar na proposição do planejamento de situações de investigação, na busca do conhecimento. Bom, então, se a minha criança ela gostaria de saber por que a árvore tem menos folha em determinada época do ano, em por que outro momento do ano ela tem frutos, né? A criança ela tem o direito de participar do planejamento, né? Isso está garantido na lei. A comunidade escolar participar do planejamento daquela instituição, né? Então, quando nós falamos da comunidade escolar, a criança também está incluída, porque nós temos, né, como professores, a missão, né, de, como eu disse agorinha, aquele conhecimento trazido pela casa, né, da casa, que é o conhecimento do senso comum, né? Melhorar aquele conhecimento. Então, essa criança participando, ela interagindo, né? Ela trazendo os seus questionamentos para dentro do currículo, para dentro do dia a dia ali, a gente vai estar garantindo o direito de participar. O próximo, por gentileza. Direito de brincar, né? Cotidianamente, em espaços, tempos, modos diferentes, de maneira a acessar novos conhecimentos e experiências. Quantas experiências podem ser agregadas pelo brincar, né? O brincar, ele é intermediação, né? É pelo brincar, é pela convivência que a criança aprende, né? Então, assim, vamos brincar num espaço diferente, num tempo diferente, numa maneira diferente, né? Naqueles momentos, naquelas situações que às vezes nós pensamos que são situações do convívio da criança dentro da educação infantil mecânico, né? Por exemplo, o banho. Será que o banho é um momento de agregar conhecimento? Com certeza,
desde os bebês, né? A escola de Amy Pickler fala para gente, né? Do bebê, desde pequeno, vou tirar sua roupa, com licença, agora eu vou pegar no seu pezinho, vamos, né, nos espreguiçar, olha os seus braços para cima, que sensação gostosa que você sentiu no corpo. Então, a criança, desde pequena, né, ela aprende. Então, todos esses momentos, principalmente os momentos de brincar, né, a gente pode sim agregar conhecimento para essa criança. Seja a brincadeira orientada pelo professor, seja a brincadeira livre e espontânea, a criança está sim adquirindo conhecimento. Aí o último, né, é o direito de explorar elementos concretos e simbólicos do mundo ao seu redor, relaborando e apreendendo conhecimentos, né? Então, essa criança, ela está atenta a tudo. Na live apresentada pela professora Ana Lu e a professora Giovana, nós trouxemos, né, um assunto interessante que estamos hoje em dia em casa, gravando as nossas aulas, e passa lá o carro do ovo, né? Passa lá o vizinho com o cachorro, né, passeando, e o cachorro late, e às vezes os professores param. Mas e lá na escola, né? E lá na instituição? Será que não tem um passarinho na janela? Será que não tem o liquidificador lá da cozinha? E a criança, ela está atenta a tudo isso, né? Então, nós temos que garantir o direito dessa criança de explorar. Às vezes ela chega na instituição com algo que aconteceu lá na família dela e ela quer contar, ela quer trazer aquilo, né? Então, esse mundo ao redor da criança, ela tem direito, né? E nós temos esse papel de estar intermediando os conhecimentos para ela. Pode passar, por gentileza. Bom, aí chegamos, né, à menina dos nossos olhos, que é o nosso referencial, que nós estamos trazendo do macro, né, que é desde lá da Constituição Federal de 1988, né, até agora o ano de 2020, que nós implementamos o referencial curricular para a educação infantil da CEMED. Bom, do referencial curricular, nós tínhamos muitos excertos para trazermos que respaldassem, né, esse nosso trabalho, essa tese que nós defendemos hoje, né, do conhecimento poderoso na educação infantil, por meio de pesquisas, né, por meio de desenvolvimento de vários planos, planejamentos, projetos que garantem a essas crianças o aprendizado do conhecimento poderoso. Mas nós escolhemos especificamente esse aqui porque ele vem ao encontro da nossa fala, né? O professor deve selecionar, organizar e planejar situações de ensino que promovam as aprendizagens das crianças, possibilitando que elas ultrapassem o senso comum, que a gente citou agorinha, né, que é aquele que vem lá de casa, e se apropriem de conhecimentos cada vez mais elaborados, considerando as necessidades e curiosidades de cada uma, ajudando-as em suas buscas, perguntando-lhes por aquilo que tenham visto, pensado, imaginado, experimentado ou observado, e refletir junto com elas para ajudá-las a atribuir sentido aos conhecimentos e às experiências vividas, né? Esse excerto está lá no nosso referencial, né, na página 43 e 44. Então, esse é o respaldo documental que nós trazemos, por enquanto, para a nossa live, né? Para garantir esse direito, né? Para entender que lá nas entrelinhas da escrita dessa documentação oficial está dizendo que essa criança tem sim direito à distribuição desse conhecimento elaborado, né? De maneira que ela vá, né? Ela siga os seus estudos, né? Para as próximas etapas da educação básica, um conhecimento rico, né, que vai auxiliá-la, como disse o professor Michael Young, né, a ultrapassar, né, as camadas periféricas da sociedade. Bom, o próximo, por gentileza. Eu vou convidar agora a nossa amiga, a professora Ana Lu, né? E ela vai trazer um respaldo teórico para vocês, de tudo isso que eu falei. Eu entrei com a parte documental e a Ana Lu vai trazer aí todas as leituras que ela fez, né, ao longo da vida dela, desse tempo que ela está lá com a gente na GEINF, na nossa gerência, né? Já é uma pessoa muito conhecida aqui por vocês e vai trazer a colaboração dela para vocês. Daqui a pouco eu volto, tá? Muito obrigada por enquanto.
Eu desliguei o meu sonzinho, né? Aí. Olá, obrigada, Cláudia, obrigada, Carla. Agora vamos dar continuidade, né? A Cláudia falou da questão documental e agora a gente vai ver um pouco desse referencial teórico, porque a gente colocou lá no título, criança curiosa, professor provocador, né? E como é o que tem nos nossos documentos, nos livros que a gente tem, como é que a gente chega até isso, né? Então, aí a gente colocamos no objetivo 2, apresentar um referencial teórico que respalda a distribuição de conhecimentos por meio da pesquisa científica de temáticas apresentadas pelo planejamento docente, tal qual aquelas requeridas pelas crianças. Passa para mim o próximo, que daí a gente vai ver os livros. Ó, nós trouxemos alguns livros, e ainda são poucos, né? Mas a gente trouxe alguns que a maioria dos professores já teve contato com eles, são livros muito bons, né? Que falam sobre como é que a gente pensa a criança, como é que a gente pensa o processo educativo, como é que é esse professor para atender essa criança curiosa, né? Provocador, como é que é ser um professor provocador? Como é que é essa criança, né? Então, a gente agora vai pensar a respeito de como é que são, o que tem nesses documentos. Então, algumas coisas, alguns excertos, algumas informações que eu colocarei a partir de agora, elas até estão marcadas, mas outras não. Mas se não tiverem, todas elas foram retiradas desses livros, da Arce, da Sueli Amaral. Então, esse livro aqui que a gente gosta bastante dele, que é do tempo de creche, tem muitos professores que o utilizam, tem várias ideias legais, então a gente vai usar bastante esse. Este aqui também é um livro muito legal da Sueli Amaral. Outro dia, inclusive, ela fez uma palestra no BIAB, né, na semana passada. Então, eu acho que foi semana passada. Muito interessante, que nos ajuda bastante a entender esse processo, né, esse desenvolvimento da criança. Passe para mim, por favor. E aí, diante disso, eu trouxe até um excerto assim: ensinar para as crianças é encantá-las com o mundo. Para tanto, é necessário compreender como as crianças se desenvolvem, como elas aprendem e como ensiná-las. E como é que a gente faz isso? De todos esses documentos, a gente viu que está pautado lá, está marcado nesses documentos, em todos esses, o quanto é importante a criança ela tem direito, né, ao conhecimento poderoso, né? Ela tem direito a conhecer as coisas, e as crianças são extremamente curiosas. Como é que a gente faz isso? Então, antes da gente entender como é que a gente vai ensinar essa criança, se é que a gente se ensina, o que a gente precisa primeiro saber? Coloca lá para a gente, por favor. Então, essa criança, que ser é esse? Né? Aí tem uma imagem de uma criança jogando lá as folhas para o alto, e aí a gente fica pensando, as crianças, elas são extremamente curiosas, coisas que para a gente parece simples, né? Que para a gente, às vezes, o que é uma folhinha seca lá? Mas para as crianças, esse movimento, essas cores, né? Tudo isso faz com que ela queira saber como é que isso acontece, por que a folha cai, né? Por que ela está dessa cor. Então, são várias coisas. E nós, enquanto professor, precisamos saber como é que ser é esse? E como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente precisa saber, passa para mim, por favor. E aí a gente percebe que tem inúmeros. Aí eu fui estudando, eu estou naquela fase do sei que nada sei, né? A gente estuda muito. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu queria saber, assim, como que é a criança para fulano, como que é a criança para um autor, para outro. E daí eu cheguei nesse do Pinto e Sarmento, que ele fala dessa questão. Eu achei muito legal isso. Que ele fala assim, quem quer que se ocupe com a análise das concepções de criança que subjazem quer ao discurso comum, quer à produção científica centrada no mundo infantil, rapidamente se dará conta de uma grande disparidade de posições. Então, tem inúmeros conceitos, inúmeras teorias relacionadas com as crianças. Aí nós, enquanto
professor de uma rede, por exemplo, nós precisamos estudar e saber o que a gente pensa sobre isso. Que tipo de criança eu quero formar, que tipo de criança eu quero ter na minha sala. Porque eu posso ter do jeito que eu quiser lá, né? Eu posso ser um professor extremamente autoritário, eu posso ser um professor que deixa as crianças pensarem, que dá oportunidade delas falarem, e eu também posso deixá-las ao laissez-faire lá, ao conhecimento espontâneo, que ela vai, se der certo, vai, se não... Mas será que é isso que a gente quer? Aí, continuando ainda com Pinto e Sarmento, no próximo slide, por favor. Ele fala assim, que uns valorizam aquilo que a criança já é, e que a faz ser, de fato, uma criança. Outros, pelo contrário, enfatizam o que lhe falta, o que ela poderá ou deverá vir a ser. Uns insistem na importância da iniciação ao mundo adulto, outros defendem a necessidade de proteção face a esse mundo. Uns encaram a criança como um agente de competências e capacidade, outros realçam aquilo de que ela carece. Então, nós, enquanto professores, precisamos saber que tipo de criança a gente quer formar, que tipo de criança nós queremos ter, né? Então, diante disso, como é que a gente faz para as crianças? Será que se eu for simplesmente um professor que coloque as crianças lá na sala, que fique só cuidando delas, elas vão evoluir, elas vão construir conhecimentos mais rápido, menos rápido? Como é que será que isso acontece, né? Vamos mais para frente que a gente vai chegando a um denominador comum. Pode passar, por favor? Aí a gente trouxe ainda, como a Cláudia falou sobre a questão da educação infantil, né, como é que ela acontece, ela aparece lá nas DCNEs, dizendo que um conceito de criança que a gente precisa pensar, que é esse que a gente está imbuído agora, né? Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas de vivência, que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Se lá em 2009 isso já estava dito, né, lá nas diretrizes, desde essa época a gente já deveria saber. E tem muita coisa boa que as pessoas fazem, que já seguem isso, que deixam as crianças ter toda essa construção, né, de participar, não como um ser à parte, mas que é um ser produtor de cultura. E a gente sempre tem que pensar que as crianças, elas não têm uma cultura, não têm um conhecimento diferente do adulto. Ela não tem um conhecimento menor ou maior que o adulto, mas que ele é diferente. A criança pensa de forma diferente. E o professor precisa entender isso, né? E tem muita gente que já entende isso. Mas como a gente sempre tem que pensar, a gente nunca pode generalizar. Tem muita gente estudiosa, mas a gente também está aqui para trocar. Então, a gente troca experiências. Tem muita gente que às vezes está entrando na rede agora. Então, a gente quer com essa live, a gente trocar experiências, né? Poder ajudar, fazer com que a gente pense mais a respeito, né? Às vezes a gente liga no automático e às vezes a gente esquece de algumas coisas. E por conta de que também a gente está passando nessa pandemia, né? Se Deus quiser, logo, logo a gente sai disso, né? Porque está todo mundo sendo vacinado, se Deus quiser, pode ser que seja um pouquinho mais devagar, mas a gente vai chegar lá e, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter a alegria das crianças dentro das nossas instituições, da gente poder, né, ver as crianças de novo, construir essa identidade, brincar, imaginar, fazer tudo isso. Então, vamos para frente. Próximo slide, por favor. E aí, bom, a gente falou que tem nas diretrizes, falando sobre as crianças, e agora, na BNCC, também tem, falando um pouco, as crianças foram evoluindo, né? As pessoas foram pensando diferentes e percebendo que as crianças, os vários estudos que tem, e aí, na BNCC está escrito que ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores, que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. E isso significa o quê?
que tudo isso que a criança vivencia, ele não pode resultar num confinamento dessas aprendizagens, como um processo de desenvolvimento natural e espontâneo. Porque as crianças, elas não aprendem, não evoluem, né? Senão, como é que a gente... Você vê o tanto de tempo que nós, seres humanos, demoramos para evoluir em determinadas tecnologias. Se a gente deixar a criança a partir do zero sempre, ela vai demorar muito. Então, a gente precisa, a partir de todos esses estudos, a gente percebe que não dá mais para a gente ficar só deixando a criança, a gente fica lá olhando de fora, deixa as crianças, oferece materiais, mas a gente não interage, não intervém. Isso não cabe, né? E na BNCC ainda está dizendo que, ao contrário disso tudo, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa, né? As práticas pedagógicas. O professor precisa imprimir uma intencionalidade educativa no seu planejamento, nas ações que vai desenvolver com as crianças, né? Porque isso é importante. E aqui, como está na BNCC, no nosso município, né, a gente já trata como grupo 1, grupo 2, até do grupo 1 ao grupo 5, mas na BNCC ainda está falando, né, na creche e na pré-escola, mas que é o que equivale ao que temos hoje do grupo 1 ao grupo 5. Pode passar, por favor? E aí, bom, a gente viu que lá nas diretrizes está falando sobre a criança, na BNCC também fala sobre a criança. E aí, por conta disso tudo, como é que nós pensamos a criança, né? Como é que nós, aqui no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, como é que a gente pensa? E aí, a gente vai buscar em quem? No Vygotsky, que a gente gosta, a gente já percebeu, a partir de todos os estudos que a gente fez, fica claro para a gente que é isso que nós queremos, né? E como é que é essa criança, a partir desse pensamento, né, desse conhecimento, dessa teoria, desse pensamento do Vygotsky? Elas são constituídas pela relação das esferas biológica e sociocultural. É um ser social e faz parte de um contexto macrosocial que interfere no comportamento por meio de atividades mediadas entre a criança e a linguagem. A linguagem é muito importante nesse comportamento, nessas relações, né? Quando imersa num contexto social, por meio da linguagem, conhece o mundo e, ao mesmo tempo, cria, recria e interage com ele. Então, se a criança cria, recria, interage com ele, como é que ela faz isso? Quem pode ajudar, né? Quem poderá me ajudar? Né? Quem pode ajudar as crianças para entender nesse contexto social? Como é que isso acontece? Será que a criança consegue criar, recriar, interagir com o mundo sozinha? Né? Ela precisa, já a gente está falando da questão macrosocial, que a criança é sociocultural, que ela vive, que o meio intervém nisso tudo, a gente precisa de mais alguém, né? Não dá para ela ficar sozinha. Ela precisa do outro, e esse outro pode ser outra criança, pode ser um adulto, uma pessoa mais experiente, e no caso da escola, né, das instituições educativas, do professor. Pode passar, por favor? Bom, diante disso tudo, a gente vem colocando assim, então, a gente viu do Vygotsky, a gente viu de todas essas questões, e aí a gente vem nesse aqui que está assim, percepções captadas a partir do contato com o meio externo são informações que alimentam o sistema nervoso das crianças, né? E o que isso faz? Quem fala isso é o Howard Gardner, que ele, inclusive, as meninas trouxeram no livro, né, o mundo, Educação Infantil, um mundo de janelas abertas, e elas trouxeram isso e eu achei interessante, porque é exatamente isso que acontece com as crianças, né? As crianças, elas fazem isso daqui, quer dizer, a partir dessas percepções, todas essas experiências que elas vivenciam, vai disparando memórias, aprendizagens, experiências, né? São as percepções captadas pelas crianças. E isso tudo faz o que com elas, né? No processo educativo, como é que isso acontece? E ele compara, o Howard Gardner, ele compara isso a uma rede de passa para mim no próximo, para a gente poder entender melhor.
uma rede na qual estão entremeados. Então, a criança, no centro disso tudo, vivendo experiências, ela vive experiências, estratégias, referências, símbolos, registros, conceitos, tudo isso está entremeados numa grande rede do que ela foi vivido significativamente. Então, a criança constrói conhecimento a partir das experiências de todas essas ações que ela vive significativamente. Porque se não tiver significado para ela nem dá bola. Ela é tão inteligente que se a coisa for muito fora do comum, não vai interessá-la, né? E aí ela acaba não se desestimulando de algumas questões. Passa para mim, para o outro. Então, essa criança, ela é curiosa, questionadora, ela é interessada e sensível às relações com as pessoas e às interações com o mundo físico. As crianças aprendem, assumem novos comportamentos e atitudes e aplicam seus saberes em outras situações. E isso a partir de experiências significativas. E a partir de que ela vivencia, né, de que ela experimenta todas essas experiências, ações significativas, ela constrói conhecimento. Né? Passa para mim, por favor. O que torna... Bom, as crianças constroem conhecimentos a partir de tudo isso que a gente viu, né? Mas o que torna as crianças pesquisadoras por natureza? Por que a gente ouve falar assim que as crianças são curiosas, que elas gostam? Tudo, desde bebê, eles começam a engatinhar e cai e vai de novo. Eles começam a perceber o olhar da mãe, o jeito como é que é. Né? Eles são, desde que eles nascem, eles são pesquisadores por natureza, desde bebê. Né? E aí essa pesquisadora, a Susan Angel, ela colocou que a curiosidade provocada pela novidade e pelo desconhecido é o que faz com que as crianças se sintam atraídas pelo que destoa daquilo que estão acostumadas. Então, as crianças, se ficar naquele mesmismo, aí gera bagunça, gera coisa, porque as crianças, elas gostam de conhecer coisas diferentes, né? E às vezes a gente até fala que as crianças são novidadeiras, né? Basta passar, por exemplo, a Cláudia falou assim, da borboleta, às vezes passa isso. E isso tudo, ao mesmo tempo que é interessante, que as crianças se distraem, né, para essas questões, ela precisa desse professor que a gente vai ver, o professor provocador, porque também não vai dar, né, para a gente sempre que ela se distrai, que ela queira. Eu vi uma borboleta. Como é que o professor faz isso, né? Sem ficar naquela coisa, porque senão fica pulando de galho em galho, acaba virando um tema gerador e você não aprofunda. Mas como é que o professor precisa fazer isso, né? Como é que ele consegue, a partir de levar em consideração essas curiosidades, essas questões levantadas, que a Cláudia falou também lá, né? Que as crianças levantam, como é que a gente pode fazer isso, né? E nessa pesquisa também diz que a pesquisa e a alegria pela descoberta são alimentadas porque as crianças nascem curiosas, né? Se você trabalhar nesse sentido, trazer coisas diferentes para ela, aprofundar em conhecimentos que sejam significativos para ela, elas vão se interessar por isso porque elas nascem curiosas. Tudo que é diferente, né? Que ela não sabe como é que funciona, ela vai querer saber. E isso está nesse livro aí do mundo, O Mundo de Janelas Abertas, que é bem interessante a discussão que eles fazem lá. Passa para mim, por favor. Curiosidade. Aí, tudo bem, a gente viu lá que a criança é curiosa, né? Que tem que ter um professor provocador. Como é que isso funciona? Aí eu fui procurar, né, num dicionário, o que é que significa curiosidade, né? E a gente vai ver, lá no Howes, no dicionário Howes, diz que curiosidade é quem tem grande vontade de saber, vontade de ver, de conhecer algo novo ou desconhecido. Informação igualmente surpreendente e interessante, isso que as crianças gostam. Paixão, gosto por coisas raras, originais. As crianças, e às vezes, são originais, são raras, são coisas que para o adulto, às vezes, nem é tão interessante, uma folha caindo, um brinquedo que voa e que cai, assim, como é que isso cai, né? Por que tem raio? Por que chove? Porque às vezes o adulto nem está mais aí pensando nisso, mas para as crianças isso é importante, né? Bom, dando continuidade a isso, né?
paixão, gosto por coisas raras e originais. E aí a gente continua no próximo slide. Curiosidade tem sido compreendida como uma força que impulsiona o desenvolvimento infantil e como um dos mais importantes estímulos condutores da educação e das descobertas científicas. Isso era uma outra coisa interessante que tem sobre a curiosidade, né, das crianças, o porquê que elas são tão curiosas. Pode passar, por favor? Por meio do temperamento curioso, a criança interessada se aproxima dos elementos da natureza e da cultura para aprender sobre os conhecimentos acumulados pela humanidade. Então, ela se interessa, sim, por tudo isso, mas ela precisa de alguém mais experiente para poder mostrar, para que ela aprenda isso mais rápido do que ela descobrir. Por exemplo, a humanidade descobriu o fogo, demorou milhões de anos para acontecer isso, né? E a criança precisa de alguém. Quem é essa pessoa mais experiente que pode passar, que pode ajudá-la a construir esse conhecimento? Pode passar, por favor? E quem é que pode fazer isso? O professor, né? Que a gente aqui está chamando professora ou professora provocadora. E aí eu trouxe aqui uma imagem de uma reflexão pedagógica que teve lá na CEMED em 2018. E essa imagem está mostrando as professoras assim, super envolvidas, né, com uma máquina, né, muito antiga, né, essa vitrola, e outros materiais que tinham ali. E isso também tem a ver com as crianças. As crianças, assim como os professores ficaram interessados com isso, as crianças, os professores precisam fazer isso com elas também. Passa, por favor. As crianças são ávidas por conhecimento, e quem ajuda a potencializar isso são os adultos. E como é que eles fazem isso? Oferecendo boas perguntas e bons cenários de pesquisa, né? E isso não significa que o professor deve conduzir essas ações, considerando somente o seu ponto de vista. Ele precisa, sim, considerar os pontos de vista das crianças, né? Diante dos seus planejamentos, de tudo que ele faz, ele precisa fazer isso. Vamos para frente? E para ele pensar isso, né, como é que ele faz isso? Como é que ele considera esse ponto de vista? Como é que ele sabe como vai fazer isso? Né? O professor provocador, né, ou a professora, ele tem que pensar quem é a criança, como é que ela aprende, como é que ela elabora conceitos, né? Como é que ela faz tudo isso? Vamos para o próximo? E aí, a gente tem aqui a fórmula do processo educativo que o Vygotsky colocou neste livro aqui, né, que eu gosto bastante dele, que ele fala dessa importância de ter essa questão, que é uma trilateralidade, né, nesse processo educativo, que a criança, o ambiente social educativo e o professor, eles não são nem menos importantes nem mais importantes. Eles têm uma relação muito importante em todos os momentos e é uma via de mão dupla, né? Vai e volta, e é muito importante que nenhum desses elementos, né, centrais desse processo educativo, nenhum deles é menos ou mais. Eles são importantes e a gente precisa considerar que o ambiente social educativo, ele é importante nessa relação do professor com a criança, né? E é dessa forma, diante dessas relações, dessas ações, é que acontece o processo educativo. Vamos para frente? Mas, aí, diante disso, que a gente já viu até agora, o que o professor precisa? Né? Ele já aprendeu como é que é a criança, ele tem que entender de desenvolvimento infantil, da faixa etária, de tudo isso. E aí, como é que ele faz esse planejamento? Né? O planejamento precisa ser orientado pela intenção de promover nas crianças, desde pequeninas, o máximo desenvolvimento humano, por meio de ações didáticas e saberes sistematizados. E como é que eu faço isso? Quem é que consegue fazer? Passar para as crianças, ajudá-las a construir conhecimento, ela precisa construir esses saberes, né? Essas ações didáticas sistematizadas, elas conseguem fazer isso dentro da escola,
né? Que é o que diferencia. A escola diferencia do conhecimento do cotidiano. Então, a escola é muito importante para isso, e o professor precisa ter essa intencionalidade. Pode passar, por favor? E, diante disso, o que ele pode propor nesses planejamentos? Né? Propor atividades que enriqueçam as possibilidades de atividade das crianças, que as desafiem e que façam avançar o nível de desenvolvimento real, já alcançado pelas crianças. Então, as crianças, elas já têm aquele conhecimento, mas elas precisam, com a ajuda do professor, né? Nós garantimos que as crianças realizem elas próprias ou com a nossa parceria ajuda. Então, ela precisa avançar nisso, né, que é o desenvolvimento proximal. Atividades que as encantem e sobre as quais as crianças tenham muito para contar para os outros. As crianças precisam ser, quando elas se interessam por alguma coisa, elas querem saber cada vez mais e elas gostam de contar, né? E é isso que é importante, que elas possam contar. Quando a gente vê as crianças chegando, falando para os pais que elas contaram sobre determinadas coisas que elas aprenderam na escola, a gente percebe que aquilo que a gente está desenvolvendo, que aquelas ações que a gente está desenvolvendo, está mostrando, fazendo boas perguntas, né? Instigando, ouvindo suas hipóteses, tendo paciência para isso, a gente sabe que o nosso trabalho está dando certo. Então, diante disso tudo, o que é que a gente tem, né? A gente já percebeu que o professor, esse professor provocador, ele precisa existir, ele precisa aparecer mais a partir de agora, né? Principalmente porque daqui a pouco a gente vai voltar. E como é que a gente vai voltar? É claro que tem toda uma questão de adaptação antes, mas a questão do conhecimento, ele é um direito inalienável para as crianças, né? Então, a gente precisa encontrar caminhos, encontrar formas de propor atividades que a gente tenha paciência de ouvi-las, de ouvir as suas hipóteses, as suas perguntas, né? E agora a gente vai dar continuidade com a Clau, que ela vai falar do terceiro objetivo, tá bom? Eu espero que a gente tenha... Vamos lá, Clau. Ok, o microfone estava mudo. Obrigada, Ana Lu, trouxe para a gente, né, todo esse conhecimento acumulado aí ao longo dos anos lá na secretaria, né, trabalhando lá com a gente. Bom, então, pode passar o slide, por gentileza. A gente vai trazer, então, o objetivo 3, né, o último objetivo aí da nossa formação. Dar algumas dicas, né, para a gente qualificar as ações desenvolvidas com as crianças, oferecendo caminhos para o trabalho docente sistematizado pela pesquisa científica, né? Então, a gente traz aí, né, porque as imagens, às vezes, elas falam por si, né? Uma criança lá dentro do rio, quem será que é essa criança? Uma criança ribeirinha, né? As crianças dentro da escola, as crianças numa horta, a criança com uma lupa observando ali a tartaruga, né? Aí ali uma experiência embaixo, né? Aquela experiência que a gente sempre faz na escola, né? O que flutua, o que afunda, né? Mas será que quando a gente traz essa experiência, o que flutua, o que afunda, a gente fala qual o porquê, né? Por que tal objeto flutuou? Por que tal objeto afundou? Não é só esse conhecimento com o fim em si. A gente tem que aprofundar. A criança tem vontade de saber, né? E a gente tem esse trabalho, né, de estar levando, né, aprimorando esse conhecimento da criança. Pode passar, por gentileza. Bom, então como que a gente pode fazer isso, né? A Ana Lu já trouxe todo esse respaldo teórico, então a gente vai observar um pouquinho o espaço e o tempo como distribuidores de conhecimento, né? Então a gente traz aqui esse organograma, né? A organização do espaço e do tempo, somado à organização de experiências e atividades de pesquisa que forneçam conhecimentos selecionados pelo professor, pela professora, né? Ou aqueles requeridos pelas crianças, porque nós já deixamos, né, bem claro aqui que essa criança tem que ter voz, ela tem direito de fazer os seus questionamentos, né? Bem como lembrou a professora Ana Lu, a gente tem as nossas sequências, o nosso trabalho, planejamento, né? Mas a gente sempre tem
como abraçar o questionamento da criança, as demandas, né, as dúvidas que elas têm. Daqui a pouco a gente vai apresentar aqui algumas situações bem interessantes, né, que renderam em trabalhos bem legais, né? E, bom, somando esses dois fatores, o que nós temos, né? A participação ativa na escola e a apropriação de conhecimentos diferenciados por quem? Pela criança, né? Então, a gente traz esse organograma aqui para a gente sistematizar um pouco o nosso trabalho. Pode passar, por gentileza. Bom, então a gente convida para a nossa discussão aqui o professor Paulo Fock, né? Que ele trouxe lá esse livro aqui que a Ana Lu já apresentou, né? O Brincar Heurístico na Creche, lá do BC, né? Que é o grupo de estudos do professor Paulo Fock, e ele vem trazendo aqui nesse livro um pouco sobre os espaços, né, de que maneira o espaço colabora na distribuição de conhecimento para as crianças. Então, ele fala que o espaço interno, né, é a partir da compreensão desse espaço como um outro educador, né? Então, o que é importante a gente entender, né? Que esse espaço ele tem que ser confortável, ele tem que ser prático, ele tem que ser organizado como um contexto satisfatório, né? O que significa isso? Oferecer oportunidades de brincadeiras, de interações, né, de movimentos, livre investigação dentro desses espaços, né? Mas qual é o espaço que eu estou falando? O espaço da sala de aula, né? A sala de educação infantil? Não, todos os espaços. A partir do momento que a criança chega na instituição, o professor ele tem que organizar o espaço e o tempo, porque tudo é distribuidor de conhecimento, né? De tudo a gente pode tirar algum conhecimento para fornecer para aquela criança. Então, o Paulo Fock ele vai trazer, né, que quando a gente compreende que esse espaço ele pode ser outro educador, né? A sala, o banheiro, a cozinha, o pátio, o parquinho, a frente da instituição, né? A gente conseguir explorar tudo isso. Mesmo que nós temos nas nossas redes, né, na nossa rede, algumas unidades que são menores, adaptadas, né? Ainda assim é possível a gente trazer conhecimento para a criança usando de vários espaços. Então, ele está falando aqui um pouquinho do espaço interno, né? Então, a gente pode mudar para mim, por gentileza, o slide? Eu vou trazer aqui umas imagens, né, que nós selecionamos para essa formação. Pode mudar, por gentileza. Então, aqui, o que a gente tem aqui, né? Um teatro de sombras, né? Quem que ainda não fez o teatro de sombras, usando uma lanterna, um lençol, né? As crianças ficam encantadas com isso. Você usa ali da penumbra, né? Aqui nessa imagem, a professora está usando um aparelho que faz, né? Que projeta na parede as imagens, mas a gente tem como fazer isso também, né? Eu já fiz, as minhas crianças ficaram encantadas, tanto que o tempo que eu tinha selecionado ultrapassou um pouquinho de tanto que elas gostaram, e a turma da sala ao lado quis vir conhecer também, foi bem interessante. Aí, na outra imagem ali, né, a gente vê o cuidado com esse professor, com o preparo. Ele colocou as estações de material, né, disponíveis para as crianças, e ali tem ali na parede o trabalho realizado por essas crianças, né? Dessa expressão das pinturas, né? Aí tem também uma outra imagem onde a gente consegue ver ali que as crianças estão estudando o corpo humano, então elas estão fazendo bonecos com partes do corpo. Então, todo esse espaço, né? Ele foi organizado, né? Pensado, né? Para distribuição de conhecimento, esse espaço interno. Pode mudar, por gentileza. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho do espaço externo, né? Ele também se mostra um potente ambiente de aprendizagem das crianças, né? Esse planejamento, esse olhar atento do educador, né? Porque brincar ao ar livre, em contato com a natureza, observando o céu, observando o chão, observando o que as pessoas fazem, né? Dar tempo para a criança se conectar, né, com o outro, com si mesma. A gente proporciona essas experiências para as crianças, né? Quando ela tem o contato com elementos naturais, quando ela imagina, quando ela explora, né, todo aquele espaço que nós temos. Então, às vezes, uma árvore, né, se torna uma casa, um parquinho, que nem nós mostramos lá na imagem, né, na primeira imagem que nós trouxemos lá da Eme e Tia Eva, a mesa virou
com o lençol em cima, né, na perninha da mesa, virou uma cabana. O pneu virou um fogão, né? Tudo no espaço externo, a criança explorando, aprendendo, quando o professor tem a intencionalidade de usar esses outros espaços da instituição para garantir a distribuição desse conhecimento. Nesse sentido, que nem diz o FOC, né, os espaços são provocadores dessas ações, né, de conhecimento, distribuição de conhecimento, tanto daqueles elaborados e selecionados pelo professor, ou daqueles que a criança traz para dentro do contexto da sala de educação infantil. Pode mudar o slide, por gentileza? Bom, aí a gente traz, né, outra imagem, né, plantando materiais não estruturados, as cabanas, a árvore ali que eu falei, ela colocou ali umas cordas, né? Então, assim, o espaço do parquinho, ele foi ampliado, porque a árvore passou a ser parte do parquinho também, com essas cordas de pendurar, ali o banco de areia, né, com tudo isso que foi colocado ali, né, se tornou um lugar de construir. Pode mudar, por gentileza. Aí também, lá da EMEI Tia Eva, da EMEI Lúcia Ângela, né? Várias opções de cabaninha. Uma eles usaram bastante TNT, alguns tapetes, e no outro ali, né? Amontoaram ali 2 tatames e já virou uma cabaninha também. Ali dentro a gente vê material reutilizável, né? As crianças estão brincando de casinha. Pode mudar. Aqui também, né? Materiais reutilizáveis, as crianças estão fazendo ali. Qual que é o bolo maior, qual que é menor, qual que é a quantidade de areia que eu preciso colocar para encher, né? O colega observando ali a coleguinha fazer o seu bolo, aí as outras crianças empilhando ali, que quantidade consegue, né? Um grupo trabalhando em conjunto para trazer eles. Continuando, pode mudar, por gentileza. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do tempo, né? Já que a gente falou do espaço, da organização do espaço, né? A gente convida também, então, a professora Barbosa, a professora Horn, né? Porque elas pressupõem que o estabelecimento de uma sequência de atividades diárias está associada à leitura que você faz da sua turma, né? Então, quando elas estão mais agitadas, quando elas estão mais tranquilas, qual que é o momento melhor para a gente distribuir conhecimento? É na roda, né? É na hora do banho, é depois do almoço. Então, assim, todo esse cuidado também deve ser tomado pelo professor. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. O próximo slide, por favor. Bom, então a gente traz aqui, né? Olha lá o tempo do banho, né? Lembra que eu falei para vocês lá no início? Esse tempo do banho, será que ele é mecânico? Será que aquela criança vai ao banheiro e ela fica lá, né? E a professora ali, né? Olha, lava aqui, lava ali, pronto, corre, vamos para a sala. Olha só essa imagem, né? A professora trouxe o banheiro para dentro da sala de educação infantil, né? O faz de conta ali, com o chuveiro atrás. Ali atrás também outro momento de banho, né? Com certeza um dia muito quente. A professora colocou ali, organizou esse espaço, né? As banheiras, ali tem uma criança dando banho no bebê e o outro coleguinha tomando banho lá na bacia, enquanto esses outros aqui da frente estão estendendo as roupas das bonecas, né? Horário da soneca também, né? Quem que nunca teve aquela criança que não quer dormir, né? Então, olha essa professora como que ela pensou. As outras crianças lá atrás, né? Na penumbra, essa criança aqui num lugar com mais luminosidade, né? Observando um livro. Então, é a organização do tempo, é você conhecer a sua turma. Pode passar, por gentileza. Bom, aí mais outro momento também da organização do tempo, né? De algumas imagens do nosso acervo. Pode passar, por gentileza. Bom, criança curiosa e professor provocador, né? Então, a gente vai trazer agora algumas situações que nós selecionamos aqui para vocês, que a gente achou interessante, né? Então, como eu disse antes, as imagens falam por si só. Então, tem a criança aí
olhando o binóculo feito de material reaproveitável, a outra criança observando o globo, as outras crianças ali brincando, né? Quem é a maior, quem tem mais força, quem não tem. Aí outra criança com aquela experiência clássica que nós temos nas ciências, né? Que é o vulcão com vinagre e bicarbonato, né? Que explode, que fica aquela coisa linda que as crianças se encantam e querem saber por que aquilo acontece, que é uma reação química, né? Por gentileza, o próximo slide. Bom, a gente trouxe, então, desde lá das crianças pequenas, né? Porque existe aquele paradigma, né? Que lá no grupo 1, no grupo 2, a gente não pode agregar esse tipo de conhecimento, não pode trazer experiências, né? Eu sei que os professores da nossa rede, eles têm bastante conhecimento disso, tem bastante projetos, né? A gente recebe lá na GENF bastante coisa interessante para os nossos grupos, mas a gente quis falar porque ainda existe um pouco de resistência, né? No grupo 1 e no 2. Isso aqui é o projeto Sapatos, né? A gente trouxe essas ideias, né? Porque o que acontecia, né? Diversidade de calçados, crianças que ainda não andavam iam para a escola com as meias, né? Então, as professoras, elas colocaram aqui em vários campos, elas optaram por usar outros nomes, né? Matemática, linguagem, natureza, sociedade, arte, mas que no nosso documento curricular a gente trata como campos de conhecimento, né? Então, assim, em cada um desse campo, o que elas poderiam trazer, agregar ao conhecimento dessas crianças? Então, tem ali, né? As crianças trocando de sapato, um mobile com os vários modelos de sapatos, vários tamanhos. Pode mudar, por gentileza? Aí ela traz aqui nessa foto preta e branca, né? Uma foto clássica que muitas pessoas já viram, que é esse sapato feito de garrafa PET, né? E ela também traz essas possibilidades para as crianças, né? Quais são os outros materiais que a gente pode usar, né, para construir o sapato, as pegadas, a marca dos pés. Pode passar o próximo, por gentileza. Aí a gente traz, né, Beatles para além das cores, né? Esse projeto, ele foi uma demanda apresentada por duas crianças que foram num shopping e viram uma exposição dos Beatles, né? E eles trouxeram, né, para a sala, conversaram com a professora, falaram que era muito interessante, mas nesse momento a professora estava trabalhando cores, né? Então ela associou essa demanda, essa vontade de saber das crianças ao projeto dela. Então ela trouxe lá fotos preto e branco e questionou para as crianças: por que será? O que aconteceu com as cores? Por que vocês estão preto e branco, né? Ela trouxe também a construção de uma máquina fotográfica, ela trouxe também um disco dos Beatles, trouxe a vitrola, as crianças ficaram super interessadas, né? Essas duas experiências, esses dois trabalhos, nós tiramos lá do link Tempo de Creche, que também é um livro, né? Então, a gente precisa dar esses créditos aqui. Por gentileza, o próximo. E aqui a gente traz um trabalho bem interessante que foi realizado na nossa rede. Lá na EMEI, o professor Oswaldo Maciel, lá no Taquarussu, né? Então, assim, do lado dessa EMEI, existe um campinho, e as crianças iam lá passear, e aí surgiu, né, o questionamento da criança sobre os bichinhos que habitam os jardins, né? Então, a professora do grupo 2, né, aliou esse questionamento, né, essa vontade de aprender da criança ao projeto que eles estavam realizando naquele momento, né, que era Navegando na Arca de Noé. Então, essas fotos aí são da culminância do projeto, pode passar por gentileza. Aí as crianças visitando o jardim onde moram os bichinhos, pode passar. Aí analisando e construindo, a professora levou para a sala, né, um balde lá que essas crianças iam plantar, né, e ali uma criança esticando a meia calça, porque eu vou mostrar para vocês o resultado na frente, as crianças pintando, pode passar por gentileza. Aí as crianças construindo papel machê, né? A professora primeiro, ela inicia o trabalho, mostra, aí as crianças desenvolvendo a sua autonomia, né? Ali um ajudando o outro, observando, o outro ia colocando água. Pode passar, por gentileza? Bom, contemplando os resultados, né? As crianças plantaram na meia calça, e ali tem, né, o processo dos bichinhos de meia calça, cada criança tinha um,
e nasceu a graminha, que é o cabelo do bichinho, né? Ali também tem as crianças mostrando para os colegas seus feitos. Aqui tem, eu achei muito interessante, um banner científico, né? Não precisa de escrita, né? Tem ali a foto das crianças realizando trabalhos, os bichinhos sendo apresentados. Então, é o resultado dessa pesquisa, né? Então, a criança trouxe uma inquietação, a professora abraçou aquilo, desenvolveu a pesquisa e ali eles estão apresentando o resultado. Crianças do grupo 2, pode passar por gentileza. Bom, dando continuidade, a FECIT REME, né, que aconteceu em 2019, foi uma feira muito importante, foi um marco, né, no município de Campo Grande, porque a gente não tinha uma feira de ciências, né, para mostrar o resultado das pesquisas, e eram pesquisas desde a educação infantil até o ensino médio, né, das escolas rurais, do EJA, eu acho que tem uma, né? Então, todo mundo participou disso. Mas eu entrei nesse processo por ser da educação infantil e porque queriam trazer para a educação infantil para essa feira. E, de início, eu achei que não ia funcionar. Assim como alguns professores, eu também achei que não. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, a ver funcionar, eu me apaixonei, me encantei pela feira, né? E eu percebi. E aí, com a culminância da feira, tiveram muitos professores, a gente teve que fazer um curso, né, que foi por módulos, e aí só esses professores que participaram desse curso é que puderam se inscrever na feira, a partir das experiências, das hipóteses que fizeram, das pesquisas, então eles se inscreveram nisso, mas foi divulgado. Mas alguns professores até falaram que eles não tiveram acesso a isso, mas eu espero que das próximas vezes agora a gente consiga isso. Né? Então, essas crianças, teve uma escola que foi a Corajosa, tiveram, acho que de educação infantil, né, que foi corajosa e colocou as crianças nessa feira, né? Fez a pesquisa, porque eles já tinham esse costume de fazer, né, essas pesquisas, de ver as hipóteses das crianças, como é que elas viam isso tudo, e construíram, né, todo esse material e levaram para a feira. E eles fizeram o maior sucesso, as crianças participaram, elas se interagiram com o público, né, do jeitinho delas, mas elas interagiram. Nós tomamos, enquanto educação infantil, a gente tomou cuidado com o espaço, porque é um espaço, na hora de você ir lá preparar, de você apresentar o resultado da sua pesquisa, é um monte de gente, né? Era um monte de... Elas poderiam ficar cansadas, então a gente organizou um espaço para elas. Na hora de... Passa para mim para o outro slide. No momento da premiação, a gente também se preocupou com isso, né? A gente, já lá desde as regras, a gente colocou que as crianças da educação infantil, elas receberiam todas certificados, que elas não receberiam uma medalha de melhor ou né, de primeiro, segundo, terceiro lugar, mas que todas elas receberiam o certificado de participação. Quando elas foram para o auditório, a gente se preocupou com o espaço para elas ficarem, porque estava lotado, não tinha local para sentar, a gente levou as almofadas. Então, elas fizeram o maior sucesso, elas subverteram a ordem, porque a gente tinha pensado, não, elas são muito pequenas, melhor deixá-las só meio período. Elas não quiseram, elas quiseram participar. Então, e eu acho que isso foi muito legal, porque foi uma coordenadora, a coordenadora Silvia, com as professoras, e elas encantaram isso e ajudaram. Então, eu acredito que nas próximas, pena que daí veio a pandemia, não pôde ter a próxima. Eu acredito que nas próximas, muito mais, porque eu sei que tem muitos professores que fazem pesquisas legais, muito interessantes, e com certeza vão gostar de participar. Mas a gente achou interessante colocar isso aqui, até para falar para vocês que dá certo, né? Que vai ser muito legal quando a gente puder participar de novo da feira. Então, eu agradeço a vocês, eu espero, a gente fez esse momento para poder trocar experiências com vocês, tem muita coisa na rede, muita coisa legal, que não tinha como a gente mostrar tudo aqui, né? Mas eu acredito que a gente deva encontrar uma forma de que a gente possa socializar mais as atividades, os projetos, as coisas que são exitosas, né? Os projetos exitosos da rede, a gente encontrar um caminho de poder mostrar para todo mundo, além do Instagram, do Facebook, tá bom? Então, a gente agradece, eu vou passar para a Carlinha terminar a nossa live de hoje, tá? Nós estamos finalizando, então, com essas experiências e esperançosos desse retorno, estamos todos saudosos das nossas crianças
e de possibilitar a todas elas essas experiências maravilhosas. Trouxemos também esse respaldo teórico e da documentação oficial, não que nós não saibamos, mas sim para nos relembrar da nossa função, né, dos nossos objetivos com a educação infantil. Agradecemos a participação de todos, as meninas, as intérpretes. Deixamos aqui o nosso telefone da Gerência da Educação Infantil e o endereço do blog para vocês poderem ligar, qualquer dúvida. Estamos à disposição, acessem o blog, tem muitas informações pertinentes a tudo, a nossas ações, né, com as crianças da educação infantil. E é isso, muito feliz por poder participar pela primeira vez de uma live, de uma formação com vocês. A GENF está à disposição mais uma vez. Obrigada ao Jefferson, ao pessoal da Edtech. Obrigada à professora Ana Lu. Obrigada à professora Clau. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado. Tchau.